Vamos abrir nossas Bíblias, Segunda Reis 5, a partir do versículo 20. Segunda Reis 5, a partir do versículo 20, que diz assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa que trazia. Porém, vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse: Vai tudo bem? Ele disse: Tudo vai bem, meu senhor. Me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, 2 filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhe, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. E disse a Naamã: Ser servido, toma 2 talentos. Insistiu com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de roupas, e pôs sobre 2 de seus servos, os quais os levaram diante dele. Chegando ele a certa altura, tomou das suas mãos e guardou na casa, despediu aquele homem, e eles se foram. Então ele entrou e pôs-se diante do Senhor, e disse a Eliseu: De onde vens, Geazi? E Geazi respondeu: Teu servo não foi nenhuma nem outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo no meu coração, quando aquele homem montou o seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receber prata e para tomar as roupas, olivas e vinhas, ovelhas e boi, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Amém? Podeis sentar. Glória a Deus. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia. A Bíblia nos fala, então vamos colocar aqui como tema: não devemos colocar a mão naquilo que Deus não permitiu que nós venhamos colocar. Não devemos agir em nome de Deus se Ele não permitiu você fazer nada em nome dele. Porque aqui o servo Geazi, ele era um servo, era um moço, um servo de Eliseu. Mas Eliseu não permitiu que fizesse nada, pegasse nada de Naamã. E Geazi viu que Eliseu, assim que Naamã foi curado, recebeu toda a sua cura ali, como diz a história no capítulo. Naamã foi curado de grande lepra, ele mergulhou 7 vezes lá no rio e foi curado. Ele queria pagar Eliseu com aquilo que ele trouxe, com as moedas, os talentos, com as roupas, tudo que ele trouxe. E o sacerdote Eliseu não quis receber. Ele se negou a receber aquilo porque quem fez foi Deus. Quem fez foi Deus, não foi ele. Então não tinha que receber nada por aquilo, que aquilo foi obra de Deus. Foi Deus que curou Naamã, e foi através da fé de Naamã, através da obediência de Naamã, que ele recebeu aquelas bênçãos. E Geazi, por ter
Eliseu não tinha recebido, Geazi foi e correu atrás de Naamã. Ele falou: não pode, tanta moeda, tantos talentos, tanta nada, vamos lá atrás dele. Às vezes Deus não manda você ir atrás de ninguém e você vai. Deus não manda você ir procurar alguém e você vai. Aí você vai pegar as consequências, porque Deus não permitiu. Se Deus permitir, fala assim: vai atrás dele, vai atrás dela, vai buscar ele, vai buscar ela, você vai. Mas se Deus não falar, não vai, não coloque a mão sobre essas coisas que não é da minha vontade, e se você fizer, você vai ter consequência na tua vida, conforme Deus vai fazer. Porque Geazi, ele correu atrás de Naamã. Foi atrás de Naamã, como diz a palavra que nós lemos aqui, e chegando até próximo a Naamã, parou sua carruagem e perguntou: vai tudo bem, moço? Não, vai tudo bem. Ele ainda mentiu: meu Senhor já colocou Eliseu ainda, né, que tivesse mandado ele buscar os talentos. Ainda falou que tinha 2 moços descidos e inventou uma história para receber aquilo que ele ficou de olho, aquilo que não era para ele colocar as mãos. E assim ele fez, foi lá, contou a história para Naamã, e Naamã foi: então, vou te entregar, toma aqui os talentos, toma as mudas de roupas, toma tudo, leva tudo. Ele tinha levado para entregar, né? Então ele deu tudo ele. E ele, ao receber aquilo, voltou-se. E ele libertou ele, ainda deu mais uma oportunidade dele. Onde estava, seu moço? Onde estava? O que você foi fazer? Não fui alugar alguém, ainda mentiu. Né? Aí, como diz a palavra, mentiroso é o quê? Satanás. Mentiroso é quem mente faz parte não com Deus, faz parte com Satanás. Então ele mentiu ainda para Eliseu. Eliseu sabia que ele estava mentindo. Eliseu sabia que ele ia olhar, que ele era um homem de Deus, era um sacerdote de Deus. Ele perguntou: de onde foi, moço? Não foi lugar nenhum. Não foi lugar nenhum. Ainda mentiu para Eliseu. E Eliseu, sabendo que ele tinha mentido para ele, né? E falou assim: porventura foi contigo meu coração? Foi contigo meu coração? Tem que dizer: porventura eu autorizei você ir em algum lugar? Eu falei para você ir em algum lugar? Eu falei para você fazer alguma coisa? Né? E porventura foi contigo meu coração? Conta aquele homem que voltou no seu carro para encontrar-te. Naamã falou para ele que sabia. E contra aquele homem que foi ao seu carro que encontraste. Ele não sabia mais onde enfiar a cara, porque ele já demitiu ele. Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupa, ovelhas, vinhas, ovelhas, boi, servos e servas. Era a ocasião. Eu mandei você receber alguma coisa, eu falei para você receber alguma coisa. Aí o Naamã fez, né? Profetizou sobre a vida dele. Portanto, Naamã não, Eliseu. Portanto, a lepra de Naamã, aquela doença de Naamã, tinha que sair de Naamã, né? A lepra de Naamã pegará em ti, não só em ti, e a tua descendência. Então é a base da nossa desobediência, fazer as coisas que Deus não manda, só nós e a nossa descendência, porque ali foi ele a descendência, ele ficou leproso. E a descendência dele ficou com aquela maldição de receber a lepra também. Por quê? Pela desobediência. Porque pelo teve um olho grande, porque ele achou que aquilo ia se dar bem, ia ficar bem com aqueles talentos, com aquelas roupas, ele ia ficar muito bem. Né? Então nós não devemos olhar para a riqueza. Não devemos olhar para as coisas que as pessoas têm, querer adquirir aquelas coisas que Deus não quer que a gente adquirir. São coisas que foram erradas, coisas que não foram adquiridas, coisas que foram adquiridas de guerra, de roubado deles próprios, né? Porque Naamã, ele tinha acabado de lutar na guerra para a Síria, tinha saqueado, levado tudo. Aquilo ali era uma coisa amaldiçoada.
Então, muitas das vezes, as pessoas adquirem coisas que são roubadas, coisas que são amaldiçoadas. O que vai trazer para ele? Vai trazer para ele maldição. É verdade. Maldição não só para ele, mas para a sua descendência. Como foi ali, como o sacerdote falou, você pegará a doença de Naamã, a lepra pegou. Então nós temos que saber que nós não podemos colocar a mão naquilo que Deus não permitiu. Nós não devemos adquirir aquilo que nós sabemos que foi uma coisa que não foi adquirida certa. Porque Eliseu sabia que ele não ia receber aquilo, que ele não merecia receber, e era uma coisa que não foi adquirido de maneira certa, foi uma coisa adquirida de maneira errada. Tem muita gente adquirindo coisas de maneira errada, tem muita gente pegando as coisas que vem as coisas erradas, e Deus não age nisso. Quando você pega uma coisa errada, você adquire maldição para a sua vida e para a sua descendência. E ali foi como o Geazi, ele recebeu uma maldição para ele e para a sua descendência, pela sua desobediência, pelo seu olho grande, e não pensar, não falar com Deus e desobedecer o sacerdote. Ainda mentiu para o sacerdote que não foi, porque se ele chegasse para o sacerdote, não, eu fui atrás da mão, porque eu vi que era muito talento, muita roupa, muita coisa, né? Ainda mandou varões para ficar conosco, era muita coisa para receber, então eu fui atrás dele. Ele ainda podia ter oportunidade, e o sacerdote falou assim: não, vai, desfaz tudo isso, né? E ainda podia dar uma oportunidade, mas não, ele mentiu, ele tentou esconder, mas já que ele é um homem de Deus, já tinha revelado, Deus revelado tudo que ele fez. Então ele mostrou que Deus tinha revelado para ele, que ele não é enganado. Às vezes você pensa que está enganado, o homem de Deus está enganando, está aqui na frente, mostrando que às vezes nem está percebendo, você acha que nem está percebendo, mas Deus revela, Deus mostra para aqueles que são ungidos, quando a coisa está indo pelo caminho errado, quando as coisas estão sendo adquiridas pelo caminho errado, e Deus mostra e nos dá as palavras, antes da palavra de correção, e às vezes a correção quem faz é Deus, porque a consequência é Deus que faz. Não foi Eliseu que praguejou, não foi Eliseu que amaldiçoou, mas foi a consequência do Senhor, porque ele não tinha que buscar nada sem a autorização do sacerdote, porque o Senhor falava com o sacerdote e o sacerdote dava ordem. Como o Senhor falou para o sacerdote, o Senhor deu a ordem de Geazi para ele falar: vai e mergulha no rio. Então ele teve aquela ordem. Nesse momento foi o Senhor que mandou, né? Naamã ficou até conhecido porque não foi o sacerdote, foi Geazi que veio falar com ele. Então Geazi, por ter visto o que ele tinha falado, ele achou de direito de ir lá e buscar os talentos também. Mas com isso ele teve essa consequência, pelo seu erro, pelo seu pecado que ele cometeu, né? Veio a consequência, porque foi ele que recebeu a lepra, toda a lepra de Naamã, né? Caiu sobre a vida dele e sua descendência, e dessa sua descendência para sempre. Aleluia! Para sempre. Foi amaldiçoado para sempre. Quando é amaldiçoado por Deus, não tem quem tire. Se você for amaldiçoado por Satanás ou por alguém que vem te amaldiçoar, que serve a Satanás, Deus te liberta. Deus te tira. A maldição do inimigo não tem poder sobre Deus. Mas quando você é amaldiçoado por Deus, ninguém te tira a maldição. Você vai ficar para sempre com aquela maldição. Então não pegue contra Deus, porque se Deus profetizar sobre a sua vida a maldição, ninguém vai tirar aquela promessa de Deus, aquela profecia de Deus sobre a tua vida. Você pode receber, pode vir qualquer um falar de maldição de amigo, maldição de quem for, de inimigo, né? Pode te amaldiçoar, e você se sentir amaldiçoado, mas quando você se entrega a Deus, fala com Deus, Ele corta toda a maldição sobre a tua vida. Mas quando você desobedece a palavra de Deus,
o Senhor tem mandado e faz aquilo que Deus não permitiu que você faça, você vai ser amaldiçoado e ninguém vai tirar você dessa maldição. Então nós temos que saber, tem que colocar a mão só naquilo que Deus permite. Se Deus falar assim, não coloque as tuas mãos mais, aqui basta, não coloca. Não coloca porque a consequência vem sobre a sua vida. Não coloque. Se Deus falar, não coloca, você pode ver a pessoa ali desfalecendo, você pode ver a pessoa caindo, mas se Deus falar, você não coloca a mão para levantar, não coloca, porque é Ele com Deus. Agora, se Deus falar, vai lá, tira do buraco, você vai lá e tira. Se Deus falar, vai lá, acuda ele, segura ele, não deixa ele cair, você segura. Vai lá, ajuda ele, você ajuda. Mas se Deus falar, não permito que você faça nada por ele, então você nem ore. Não ore, não coloque as suas mãos, que você orar, você vai ter consequência. Se você colocar suas mãos, vai ter consequência. Porque Geazi, ele foi lá pegar os talentos, a consequência veio para a mão dele. A consequência veio para a vida dele, porque ele foi amaldiçoado por Deus. Ele foi ali, pegou toda a lepra e na mão, não só os bens que na mão dele, mas os bens ele tinha que ter a lepra. Porque Naamã trouxe a lepra e trouxe os bens. E Eliseu não quis receber. Eliseu cortou a lepra da vida dele, limpou ele, mas não quis nada dele. É coisa de maldição. E Geazi pegou para si maldição. Então não tenha olho grande, não cresça teu olho nas coisas que você vê que é tão belo, tão grande, mas que Deus falou que não é para ti. Às vezes nós vemos as coisas dela, eu quero adquirir aquilo ali porque eu acho maravilhoso, mas as coisas que Deus não quer que você adquira. Então, primeiro, fale com Deus, fale com o Senhor, entregue na mão de Deus os propósitos, o que você deseja, porque quando nós entregamos nosso propósito a Deus, nós desejamos, Deus confirma na nossa vida. E se Deus confirmar, fala assim, vai que eu estou contigo, tu pode colocar a mão, pode ser o que for, pode acontecer, pode vir tribulação, pode vir vento, pode vir tempestade, mas você vai conquistar, porque Deus deu a sua palavra. Mas se Deus falar assim, não coloque, faça outro projeto. Esse projeto não é meu, esse projeto não é seu. Então você não coloca, você vai gastar seu dinheiro, você vai gastar tudo que tem e não vai para frente. Então coloque seu projeto, depois que se apresentar a Deus e Deus confirmar na sua vida. Fale com Deus, confirma teus projetos e creia em Cristo Jesus que Ele possa confirmar na sua vida. E não coloque a mão onde Deus não permitir. Esta é a palavra, não coloque as suas mãos onde Deus não permitir, que a consequência vem para tu e a tua descendência, não só para você, mas para toda a sua descendência, vai ser amaldiçoada, vai ter consequência. Aquele foi amaldiçoado com a lepra, mas eu não sei o que Deus guarda para você, qual vai ser a consequência na tua vida. Eu não sei o que vai acontecer se você colocar a mão aonde Deus não permitiu. Deixa essa palavra em nome de Jesus.